Olá, hoje nós vamos conversar com Marcos Zanini, CEO da Dynamo. O Marcos, hoje, é um dos principais atores no cenário de criptografia e segurança digital do Brasil. A Dynamo está participando dos principais projetos junto ao Banco Central, como sempre, e o Marcos hoje vai falar com a gente muito sobre como estão, né, os projetos do Drex, do Pix, enfim, do mercado financeiro. Vamos à entrevista. Bom, então estamos aqui agora com o Marcos Zanini. Tudo bem, Marcos? Bom dia. Hoje nós estamos falando de uma sexta-feira, dia 2 de agosto, né, de 2024. Por enquanto. Por enquanto, por quê? Até 24 horas é 2 de Bom. agosto, amanhã já é 3. Bom dia, Marcos. Bom dia, Suzana. Bom dia, Regina. Prazer enorme falar com vocês. Já tinha um tempinho que, né, nessa correria nossa, a gente acaba passando e não se falando. Mas tá uma sexta-feira linda. Acho que vai ser um papo bom aqui, hein? Vai ser sim. Vai sim. Olha, nós vamos começar. Você falando, a gente chama você de guru aqui. Vamos falar com o nosso guru hoje. Como é que você está enxergando o papel da Dynamo no cenário de segurança digital e criptografia hoje em dia? Porque eu acho que vocês expandiram muito, né, a área de atuação de vocês. Aí a gente queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tá bom, Regina. Obrigado. É um desafio falar isso, porque eu acho que é uma característica nossa aqui, muito de entender o mercado e tentando prover soluções dentro da nossa competência, né? Então, se a gente puxar a essência, a nossa raiz, a gente tem uma raiz muito forte em criptografia, custódia, de chaves, enfim, essa é a nossa essência. Mas a gente foi percebendo aqui na Dynamo que a gente precisava oferecer para os clientes um pouco mais do que isso, o cliente precisava mais ajuda. A gente percebeu nos últimos anos que, embora o cliente tenha necessidade das soluções de criptografia e de custódia que a gente fornece, muitas vezes ele tem dificuldade em construir sozinho a solução no negócio dele. E a gente percebeu isso como uma oportunidade, né? E fomos expandindo a oferta, entregando mais solução mais próxima do cliente. E isso fez com que a Dynamo teve que se expandir do ponto de vista de oferta, de conhecimento, de mercados, enfim, a gente gosta disso, né? Confesso que isso gera uma correria, né? Todo mundo que vem trabalhar comigo aqui, eu costumo dizer que a única promessa que eu faço é que não vai ser monótono. Isso é verdade. Com você nunca vai ser, né? Não. Vai, Suzana. É verdade. E, bom, enfim, falando um pouquinho de blockchain, criptomoeda, que vocês estão bem inseridos nesse contexto aí, né? A gente sabe que vocês estão trabalhando fortemente em projetos desse contexto de blockchain e criptomoeda. Como que você vê o potencial de tecnologia, dessas tecnologias, no contexto brasileiro? E como que você vê a criptografia e o armazenamento de ativos digitais nesse contexto especificamente de blockchain e criptomoedas? Tá bom, ótima pergunta, Suzana, obrigado. É muito interessante você estar à frente de uma empresa de tecnologia, porque a gente tem que apostar em coisas que a gente não sabe se lá na frente elas vão acontecer ou não, né? E para isso a gente tem que ter um apetite para tomar risco, tem que ter uma competência para convencer sempre o board e os sócios da companhia de que isso vai ser verdade, porque você tem que investir na frente, né? Sem certeza nenhuma de que aquilo vai acontecer. Você tem que engajar as pessoas, né? Empresa de tecnologia, empresa de gente, você tem que engajar as pessoas na mesma fé, na mesma crença, como eu falo aqui, né? Então, a gente há 2 anos ou 2 anos e meio, a gente olhou esse mundo de blockchain, onde eu brinco que o blockchain, nos últimos 10 anos, ele foi uma solução em busca de um problema, e a gente olhou para isso e falou,
parece que tem uma competência nossa muito importante aqui, em especial o pedaço de que a gente precisa, os tokens, né, o processo de tokenização, a premissa dele é ter uma chave privada que dá acesso ao token. Essa chave ela precisa ser custodiada em algum lugar seguro. Em histórias no mundo aí de perda de chave, né? As duas que eu sempre gosto de contar dizem que em Bitcoin tem perdido o valor de 6 Petrobras no mundo, então é muito dinheiro. E o case mais cômico é o inglês que guardou todas as chaves de Bitcoin, de 800 Bitcoins dele, num HD externo, e um dia, numa limpeza, eles jogaram esse HD fora, e hoje existe um garimpo no lixão de Londres atrás desse HD já há anos. O pessoal procurando o HD, porque tem 800 chaves de Bitcoin perdida lá. Enquanto isso estava no mundo MVP, vamos chamar assim, no mundo acadêmico, tudo isso era lúdico, não era importante, mas no último ano a gente percebeu um engajamento do mundo que a gente chama de institucional, né? Os grandes bancos, né? O mercado de créditos tokenizados, de recebíveis, de carbono, a gente percebeu esse mercado institucional se engajando nesse mundo do blockchain. E isso isso traz uma outra percepção da necessidade de segurança para isso, né? Quer dizer, deixou de ser uma coisa acadêmica ou deixou de ser uma coisa de startup e passou a ser um business real, né? A SEC americana autorizou que os bancos tenham fundo de investimento em cripto, depois o Banco Central também fez isso, tem muita CBDC sendo criada no mundo para os governos ter moeda digital, o Brasil entre eles, né, o Drex. Então a gente eu percebi nesses últimos 2 anos um crescente de uso desse mundo blockchain ligado ao mercado financeiro e ao mercado de ativos digitais, vamos chamar assim. E para mim, mais do que nunca, a custódia e a criptografia, ela passou a ser tão importante. Eu vou fazer um comparativo para você. Hoje, nós temos muitos clientes que custodiam chave de assinatura de transação Pix, ou SPB, ou cartão de crédito, nos nossos HSEs. Isso é uma coisa extremamente importante, tanto do ponto de vista de compliance, quanto do ponto de vista de segurança. Mas, de fato, se você achar que alguém, por algum motivo, teve acesso à sua chave, você vai lá, revoga essa chave, emite uma outra e você minimizou o problema. Né? Gera algum transtorno, mas nada que não seja superado. Quando você vai para o mundo de blockchain, de ativo digital, você não pode fazer isso. A sua chave, ela é o seu dinheiro. Né? Um token representa R$1 ou R$1.000 ou R$1.000.000 e você tem uma chave que é dona desse token. E ela é uma chave ao portador. Qualquer um que tiver acesso a essa chave tem acesso ao dinheiro. Então, não tem como você revogar uma chave de um token que está em blockchain, porque se você remover a chave, você perdeu o dinheiro, você perdeu o ativo. Então, essa custódia passou a ser uma coisa extremamente importante. Se custodiar uma chave qualquer já é uma coisa importante, custodiar uma chave privada de um token, independente de qual é o ativo que está por trás dele, é uma coisa extremamente importante. E a gente veio falando disso nos últimos 2 anos, e eu confesso que no começo a ressonância disso era muito pequena, depois ela começou a ganhar tração, depois a gente começou a furar a equipe de tecnologia dos clientes e começamos a chegar na equipe de negócio, e esses caras começaram a entender que isso era um problema que precisava ser resolvido, né? Até porque institucionalmente, você está cuidando de dinheiro que não é seu, que é um dinheiro de terceiro, e você tem, né, toda a legislação que obriga a você fazer isso de forma segura, você é auditado, as auditorias levantam esses pontos. Então, eu diria que eu vou te contar um segredo, Suzana. A primeira vez que eu ouvi essa conversa, que tem por aí uns 2 anos e meio, 3 anos, o cara me deu uma aula sobre como é que ia funcionar toda a estrutura dos tokens em blockchain. Eu saí da reunião falando assim,
não entendi 90% do que Exatamente. Eu Eu ia lembro. dizer, você conseguiu entender? Porque Mas não eu fiz conseguia cara de entender nada. conteúdo, eu fiz cara de conteúdo e fiquei quietinho, né? Não ia passar essa É, vergonha. não. Corri estudar, né? Aham. Corri estudar, estudei para entender o contexto. Claro que se você for na essência do contexto, a gente volta para o primitivo, que é a gente precisa custodiar a chave, precisa criptografar a informação que trafega, né? O mundo faz isso, vocês me ensinaram que o mundo faz isso há 3, 4 mil anos e naquele papel que fez para a gente, mas isso vai durar mais 3 ou 4 ou 10, enquanto a humanidade existir, criptografia vai ser a forma mais segura de se proteger informação. Então, eu aprendi esse mundo e vi que realmente tinha essa necessidade, mas mais do que isso, a gente precisava se reinventar aqui na Dynamo, né? A gente estava entrando em outras conversas com outros players, né? Com outra dimensão de mercado. O mercado de blockchain, de ativos digitais, ele não é um mercado brasileiro, como é o mercado da ICP Brasil, ele é um mercado mundial, está todo mundo no mesmo time, o Brasil não deve nada para ninguém, tecnologicamente a gente está muito bem, mas a gente precisava se plugar nesse mercado mundial de ativos digitais. Eu acho que a gente partiu para fazer isso. Isso levou a Dynamo para um outro lugar, confesso para você, quer dizer, a gente hoje conversa com os israelenses que têm aplicações de ativos digitais e são líderes mundiais nisso, né? Mas existem muitos players brasileiros também que estão bem nesse contexto e a gente se plugou, sem abandonar, e talvez esse seja o grande desafio, sem abandonar a essência do que a gente sempre fez, né? A gente continua trabalhando no mercado de PKI de uma forma forte, né? Existe uma expansão desse mercado de assinatura, de custódia de chave, tem uma conversa muito forte de migrar as chaves para nuvem, enfim, para migrar para hardware. Você vê, a Global Sign fez um contato com a gente e falou, olha, agora tem umas chaves que a gente emite de Cold Sign que mundialmente só pode ser guardado em hardware. A gente queria que vocês fossem um player brasileiro associado a gente para fazer isso, né? Acabamos convencendo os israelenses da Fireblocks de que a gente precisava integrar o nosso HSM na solução deles para os bancos, aliás, os nossos clientes que pediram isso para eles, né? Então, enfim, é um contexto novo que a gente acredita muito. Eu, pessoalmente, Suzana, acho que tokenização vai dominar o mercado de crédito, mas mais do que isso, ele vai democratizar o mercado de crédito, tanto do ponto de vista de quem quer tomar crédito, quanto quem quer investir, e é irreversível e é mundial, na minha opinião. Não é verdade. Ô Marco, as criptomoedas, elas operam todas em nuvem? Resposta é sim. O blockchain, o conceito do blockchain é um banco de dados descentralizado, onde você vai ter alguns ou diversos nós dessa blockchain que vão replicando as informações entre eles, né? Existe o conceito de blockchains públicas, blockchains privadas ou permissionadas, né? O Drex, ele é dentro de uma blockchain permissionada, quer dizer, o Banco Central domina isso e tem lá os seus nós, que são os participantes. Existem as blockchains públicas, como Bitcoin, Ethereum e dezenas de outras, né? Mas a resposta para você, elas são totalmente distribuídas do ponto de vista físico, né? E, consequentemente, a interligação entre elas é a nuvem. Então, a resposta é sim. O lindo dela, Suzana, e Regina, é que ela é descentralizada, mas, ao mesmo tempo, ela replica a mesma informação em todos os nós daquela rede. Então, se você for lá e tentar adulterar a informação num nó, ele não vai bater com a mesma informação que tem nos demais nós, e isso é uma quebra de integridade. Então, a segurança dela está muito ligada à distribuição de todos os nós daquela blockchain ter a mesma informação. E mais do que isso, no conceito básico do blockchain, a cada
a cada bloco de informações eu faço um hash e fecho aquele bloco. Então aquela informação passa a ser imutável e isso traz uma segurança intrínseca, né? É um processo criptográfico, claro, mas traz o conceito de hash de informações passadas, quer dizer, uma informação passada nunca mais vai poder ser adulterada. Você pode ter uma informação nova que mude o status daquela informação, mas adulterar ela lá atrás você não consegue mais. Então, sim, eu acho que a nuvem, nesse caso, não vai mais embora, não. Não vai mais embora? Que bom. Recentemente você comentou sobre um incidente global que afetou diversos setores, aeroporto, serviço bancário, saúde. A falha foi relacionada àquele software Falcon da CrowdStrike, que presta serviço para a Microsoft, né? Ficou uma discussão e tal, do que seria a causa, começou aqui ou começou acolá, quem era o culpado de alguma coisa. Bom, mas aqui o que a gente quer saber essa interrupção causou instabilidade em sistemas amplamente utilizados como o Azure, a plataforma de computação da Microsoft. O que você pode falar sobre a segurança dos dados na nuvem? Essa pergunta é muito boa e delicada. Vamos lá. Então, deixa eu tentar dar um contexto. Delicada mesmo. A nuvem é uma tecnologia, na minha opinião, inovadora e, mais do que isso, ela é uma tecnologia democrática, né? Quer dizer, hoje, se você olhar 10 ou 20 anos atrás, você precisava ser uma grande empresa para você ter potencial tecnológico de ponta. O valor de investimento era muito alto, então só as grandes empresas, ou grandes bancos, ou grandes empresas que conseguiam ter isso. Se você era uma empresa pequena ou média, você não tinha capacidade de investimento para isso. A nuvem veio democratizar isso, né? Você pode ter um negocinho pequenininho hoje, você vai lá e consome banco de dados, consome um CRM, consome uma videoconferência, enfim, eu acho que a nuvem veio para democratizar o uso da tecnologia e isso é imbatível. Mas eu também acho que a gente criou um conceito, pelo menos na nova geração de gente de tecnologia, de que a nuvem resolve todos os problemas. E isso não é verdade. E do ponto de vista de segurança, eu acho que existe um risco em você depositar todas as suas informações na nuvem, né? Porque, enfim, claro que pode acontecer diversas coisas que vai tornar a nuvem indisponível, e a indisponibilidade em alguns negócios, ela é uma quebra de segurança, que foi o que aconteceu, né? Nesse evento que você falou, várias empresas aéreas ficaram fora do ar, alguns bancos ficaram fora do ar, enfim. E isso aconteceu porque eu acho que essas empresas depositaram 100% do processamento tecnológico dela na nuvem, e aí, se ele tem algum tipo de problema de acesso, de estabilidade da nuvem, ela teve uma quebra de segurança e ficou fora. A gente defende aqui na nuvem, e já indo para o meio de ativos digitais, de outros ativos, a gente defende aqui na nuvem que você precisa fazer uma análise clara do que pode ir para a nuvem e do que não deve ir para a nuvem. As informações sigilosas, ou as informações, vamos chamar assim, sensíveis, elas precisam atender um conceito que a gente chama de posse da informação, né? A posse é um dos pilares da segurança, né? Não basta só você ter protegido a informação, eu criptografei a informação e joguei ela num servidor de nuvem. Mas se você não tiver acesso àquela nuvem naquele instante, você também não tem acesso à sua informação. Nem ninguém, nem você. Então, a posse, em alguns casos, ela é fundamental, né? E no caso, por exemplo, de chaves criptográficas que transacionam ativo digital, saldo de banco, transações financeiras, você precisa garantir a posse. No caso do ativo digital, mais do que qualquer outra coisa. Eu sempre conto, quando eu vou fazer alguma palestra num público um pouco menos tecnológico, eu falo assim, você guardar uma chave de um ativo digital longe da sua posse
É igual você pegar um dinheiro que você tem e guardar no cofre do vizinho, né? Você vai no apartamento vizinho, toca a campainha dele e fala, ô, cara, posso guardar esse dinheiro aí no seu cofre? Ele fala, claro que pode. Aí você vai lá, guarda no cofre dele, aí um belo domingo você fala, pô, eu quero dar uma olhada no meu dinheiro, né? Aí você toca a campainha dele e ninguém atende. Você vai falar com o zelador fala, olha, ele mudou ontem do apartamento, né? E você fala, pô, e o meu dinheiro? Ah, não sei, né? Mas ele mudou ontem. Para onde ele foi? Não sei. Então, existe ativos onde a posse é um conceito de segurança muito forte. Você precisa garantir que não só esteja protegido do ponto de vista de acesso de terceiros, né? Você precisa encriptar no nosso jargão aqui, mas você precisa encriptar num lugar onde você tem a posse, né? Porque você não corre o risco de você não ter mais acesso àquilo, ou aquele dinheiro, ou aquela informação. Então, voltando para a tua pergunta básica, eu acho que a nuvem, ela veio para ficar, mas ela precisa ter uma arquitetura híbrida. Em algumas coisas, você precisa ter o controle, quer dizer, não é que você abandona toda a sua tecnologia on-premises e vai 100% para a nuvem, porque você tem que considerar que em algum momento isso pode estar indisponível. Como foi o que aconteceu, quem não considerou... Aquelas backups, né? Quem não considerou, pagou a conta, né? Aviões não pararam, bancos não funcionaram, hospitais não subiram, enfim... eu acho que é mais um pontinho ali para o CISO olhar e falar, olha, tem um risco operacional forte aqui. Marco, vamos falar um pouquinho sobre identidade digital? A PKI, né, ela tem, você domina esse assunto há muitos anos e o HCM, a criptografia, é essencial nesse sistema. E aí, a gente queria te perguntar sobre como está indo esse mercado de identificação digital. Nós estamos falando também da identificação digital, a qualificada e avançada, né? O GovBR está aí mostrando números significantes, impressionantes de acessos e assinaturas. Então, como seria esse cenário para você de identidades digitais? E aproveitando também que você não vende certificado digital, te perguntar o quanto uma assinatura qualificada, ou seja, da ICP Brasil, realmente tem mais robustez ou não? Tá bom, pergunta boa, difícil de novo. Hoje só tem pergunta difícil. Imagina. Então vamos lá. Eu acho que o Brasil teve a sorte de criar uma PKI, uma infraestrutura de legislação que deu um poder para ela muito nobre, vamos chamar assim, né? De novo, o Brasil é um país inovador. Na minha visão aqui, o setor financeiro colaborou muito com isso, né? O fato de a gente decidir lá atrás, lá em 2002, fazer transações financeiras online entre bancos e entre usuários, né, clientes. Então, lá em 2002 a gente criou o SPB, né, foi uma revolução, a gente fazia uma TED, né, em alguns minutos, 10 ou 20 ou 5 ou 2, dependendo da transação, o dinheiro saía de uma conta e ia para outra, isso era inovador, né? Nos Estados Unidos ainda demora 2 ou 3 dias para compensar um cheque, né? A gente nem sabe mais o que é cheque, né? Há muitos anos a gente não sabe mais o que é cheque, a gente já não sabe mais quase nem o que é cartão, muito menos cheque, né? Então, eu acho que isso foi uma revolução e a PKI no Brasil, ela veio nesse rastro para dar legalidade nas transações financeiras, né? Quando um banco passava uma TED para o outro, ele não podia ter repúdio, tá certo? Dessa transação, e a legislação, mais a tecnologia PKI, veio para resolver esse problema. E daí para frente, eu acho que a gente foi surfando ondas que foi usando esse arcabouço de legislação mais tecnologia para dinamizar mercados, né? Judiciário, saúde, né? Na pandemia explodiu o mercado de assinatura digital de documentos, né? Então, enfim, eu acho que a gente eu diria que teve um alinhamento de astros naquele instante e transformou
a PKI numa coisa sensacional no Brasil. Tanto que a América Latina tem copiado a gente, né, sem mudar absolutamente nada, porque eu acho que é uma coisa que deu certo. Acho que não tá, a discussão se foi na velocidade que a gente quer ou não, se, enfim, isso é uma discussão que vai longe, né? Mas de qualquer forma é inegável. O Pix hoje usa a PKI, usa uma infraestrutura da ECP Brasil para assinar transações Pix, né, entre os bancos e o Banco Central. Ele usa um certificado digital chamado eCNPJ-SPB. São 200 milhões de transações assinadas por dia, uma coisa sensacional. Imagine que cada uma delas tem uma assinatura, vai numa tabela de checagem se aquele certificado é válido ou não, se ele foi revogado ou não foi revogado. É uma coisa, eu diria copiável pelo mundo todo, sem sombra de dúvida, porque eu não conheço nenhum case desse jeito. Então, é um mercado. Por outro lado, eu acho, realmente eu não vendo certificado, eu acho que a gente tem perdido oportunidades de ampliar esse mercado de uma forma mais consistente. Acho que, inclusive, uma dessas é isso funcionar de uma forma mais abrangente no GovBR. Acho que o GovBR foi uma iniciativa. Eu sou mais do lado de lá, né? Quer dizer, eu sou mais do lado liberal das coisas. Eu não gosto muito do governo entrando em competências do mercado. Mas, de qualquer forma, existe uma linha fininha aqui entre o governo ser o cara da identidade ou terceirizar isso para a iniciativa privada. Mas, enfim, eu acho que o GovBR foi uma iniciativa boa, porque ele segmentou a importância do nível da assinatura que você tem. Isso é uma coisa importante. Quer dizer, tem que usar PKI e CP Brasil para tudo? Acho que não mesmo, né? A gente tem que classificar o que é relevante e o que não é relevante para isso. Acho que o GovBR precisa ampliar o uso da assinatura qualificada, porque eu acho que em algumas coisas que a nossa vida fica muito chata, isso podia ser resolvido, né? A transação eletrônica podia ser resolvido com assinatura qualificada, olhando para a legislação, né? Mas a gente não consegue fazer isso porque a gente não tem um volume significativo de pessoas com assinatura, ainda com certificado digital ICP Brasil. A gente está falando talvez aí de uns 10 ou 12 milhões de pessoas, né? Num país que tem 200 milhões. Então, a gente precisa resolver esse problema, né? Acho que as autoridades certificadoras precisam resolver esse problema junto com o governo, tá certo? Aí tem um problema mercadológico, como é que vai ser feito isso, quem ganha, quem perde. Eu não vou entrar nesse pântano agora, porque não é o ponto, mas realmente a gente precisa resolver esse problema com o risco de o mundo ter que achar outra tecnologia que resolva isso. Né? O mundo não fica parado esperando que as pessoas decidam as coisas. O mundo tem vida própria. Ou você embala junto com ele, ou você ficou para trás e já era. Pegando esse gancho, eu acho que o mercado passou a usar nos últimos anos outras formas de assinatura ou autenticação, muito mais por uma bobeada da ICP Brasil, né, do ecossistema ICP Brasil, do que propriamente pela competência das outras formas, tá certo? Quer dizer, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Se hoje se usa de uma forma massiva a autenticação biométrica facial no meio financeiro, vamos chamar assim. Na minha opinião, isso não resiste 2 anos à inteligência artificial. Do jeito que é construído hoje, eu acho que isso não resiste. Mas eu não vejo essa indústria parada, eu vejo essa indústria se mexendo, evoluindo, arrumando novas formas de fazer isso, fazendo orquestração com análise de inteligência artificial que caracterize uma fraude ou não. Enfim, esse mercado é dinâmico. Mas o meu puxão de orelha aqui é que a ICP Brasil parou, né? Não olhou para isso, né? O ecossistema precisa acelerar rapidamente com o risco de morrer.
É verdade. Então, voltando a falar um pouquinho de inovação, que a gente começou falando lá no início, como que a Dynamo está se preparando para os desafios tecnológicos que vão acontecer nos próximos anos e assim, mais especificamente hoje, quais são os desenvolvimentos hoje que você vê que facilitam a adoção de criptografia por parte das empresas, que a Dynamo tem, né? A Dynamo Tem um monte de coisa diferente hoje, né? Sim, a Dynamo optou por, como eu te disse, a gente é muito orientado pelo mercado aqui. Eu confesso para você que eu sou um cara muito de rua, no sentido de ouvir o cliente, né? A gente, há muitos anos aqui, adotou que a gente não é dono de verdade nenhuma, então a gente não inventa produto aqui, né? A gente ouve os problemas do mercado e vai criando as soluções dentro da nossa competência. E dentro disso, a gente vem transformando a Dynamo de um fabricante de hardware criptográfico para ser uma empresa no fornecimento de tecnologias criptográficas, onde o hardware criptográfico ele é um insumo disso, né? O hardware, o repositório de chaves, independente do que essa chave vai ser usada dentro de um hardware, é inegavelmente mais eficiente até então do que qualquer outra tecnologia que já lançaram para fazer custódia de algum tipo de chave. Mas isso não resolve o problema do cliente por si só, embora tecnologicamente seja uma solução, a melhor solução que eu vejo. Tecnologicamente, o cliente precisa que isso funcione dentro da necessidade do negócio dele. Quando a gente foi entendendo isso, a gente percebeu que a gente precisava fornecer para o cliente um barramento criptográfico que ele pudesse usar diversas funções de criptografia dentro do negócio dele. Eu comparo muito isso a um carrinho de sorvete, né? Se você pegar um carrinho ou uma geladeira de sorvete, você vai ter sorvete lá de vários sabores, né? Chocolate, fruta e etc. A essência da fabricação do sorvete é exatamente a mesma, né? Mas os sabores, né? Como que você vai consumir é totalmente diferente. E cada um chega na geladeira ali com uma expectativa diferente, né? Um quer um de massa, o outro quer um picolé, o outro quer de fruta, o outro quer de chocolate, mas no final do dia ele quer um sorvete. Então a gente percebeu isso na Dynamo e a gente criou sabores de criptografia para o cliente poder consumir dentro de um barramento criptográfico nosso aqui. Então, o cara quer usar assinatura digital, ele não sabe que isso é criptografia, ele chama de assinatura digital. Exatamente. O cara quer fazer anonimização de dados na LGPD, ele não sabe que isso é criptografia, mas ele quer lá botar o número do CPF lá, tudo com asterisco, bonitinho e tal. Ele quer transacionar e guardar uma chave numa blockchain. Para eles não interessa se essa blockchain é Solana, é Hathor, é Bitcoin, ele não quer saber isso, isso é um problema tecnológico. Ele precisa resolver o problema do banco dele, da empresa dele. Quando a gente entendeu isso, a gente percebeu que a gente precisava subir esse nível para fazer essa tradução, para entregar o produto. Não adianta eu entregar açúcar, suco de maracujá, uma geladeira para o cara e falar para ele construir o próprio sorvete, né? Ele não vai conseguir fazer isso, ele quer o sorvete, né? E a gente percebeu isso. Embora a gente tenha a geladeira, o açúcar e o suco de maracujá, a gente mistura tudo isso, põe para gelar, entrega num palitinho para ele e ele fica satisfeito. Então, eu acho que a grande transformação da Dynamo foi se deslocar de uma empresa de desenvolvimento de tecnologia de criptografia para se transformar numa empresa que oferece soluções criptográficas para o cliente. E a gente também teve a percepção de transformar isso num serviço que dá a tranquilidade do cliente consumir na forma que ele quer, do ponto de vista de volume, de período de tempo. Então, antes ele tinha que vir aqui comprar uma série de equipamentos, jurar para o chefe dele lá que aquele investimento isso já vai dar certo, ia voltar de algum jeito, e no fim ele se frustrar porque ele não tinha time que conseguia implementar aquele negócio lá.
Agora não, a gente vai lá, oferece para o cara, sob medida, o sorvetinho no sabor que ele quer, e ainda fala, olha, se você é enjoado de maracujá, você devolve para mim aqui e pega um de chocolate, né? Quer dizer, então você vai consumindo, ó, eu deixo você chupar sorvete quando você quiser, mas se daqui 2 meses você não quer mais sorvete, você para de consumir, você para de pagar. Então a gente foi adaptando. De novo, eu vou terminar onde eu comecei. A gente aqui na Dynamo, na minha opinião, a essência da nossa é entender o que o mercado precisa dentro da nossa competência e entregar formatado desse jeito para ele. É muito legal isso. Isso é importante, porque a maior parte das pessoas não acompanha como vocês acompanham o crescimento e as inovações, né? E é muito mais fácil você vender o troço já prontinho para a pessoa só fazer o plug and play e botar lá e funcionar, do que ficar vendendo os pedaços e ficar com aquele discurso tecnologês que ninguém entende nada, né? E a pessoa fica, nossa, comprei um negócio inovador, mas não sei usar. Eu confesso para você, Suzana, que durante muitos anos eu fui resistente, o meu board aqui sempre falou que a gente precisava montar o nosso conhecimento, a gente precisava montar uma consultoria, uma área de consultoria dentro da Dynamo. E eu sempre fui resistente, porque eu acho que consultoria é um modelo de negócio diferente do que a gente tinha idealizado de venda de tecnologia. Mas nos últimos 2 anos, a gente começou a ser bombardeado pelos clientes, falando que a gente ia fazer uma apresentação sobre uma solução nossa, e o cliente chegava e falava, vem cá, cara, você não quer me vender uma consultoria nesse assunto, não? Porque estou vendo que vocês entendem mais desse negócio no meu negócio aqui do que eu, né? Explica para a gente como é que isso vai funcionar. E a gente tem feito isso hoje. A gente criou uma área de consultoria aqui, especializada, né, em criptografia e nesses sabores de criptografia. Mas me impressiona a necessidade que hoje o cliente tem, que a gente ajude ele nessa jornada de implementação de segurança. Eles conhecem muito do negócio deles, óbvio, estão dentro do core deles, mas quando eles precisam implementar criptografia ou sabores de criptografia, falta gente, né, para botar isso em pé. Então, a gente tem feito isso também. Eu acho que foi uma competência que a gente adquiriu no mercado, né, trabalhando, fazendo, fabricando, implementando e tal, e a gente acabou transformando isso num negócio. Então, esse é mais um exemplo do que a gente ouve muito, a gente é muito orientado ao mercado. É legal. Agora vamos falar, eu ia até falar sobre eventos, mas eu acho que a gente precisava falar sobre as suas parcerias. Vocês têm desenvolvido também muitas parcerias para as soluções, deve ser por isso, soluções ficarem mais completas, né? Então, 2 coisas, a gente já está terminando, né? Mas seria 2 coisas importantes, eu acho que é para complementar essa entrevista. Você falar das suas parcerias, também falar dos eventos que vocês têm participado, né? Vocês têm participado, por exemplo, na Febraban, vocês fizeram uma palestra muito interessante, também tiveram agora no Blockchain Rio, inclusive anunciaram uma parceria lá, né? Que eu acho que é legal você falar sobre isso. E depois eu volto para te perguntar sobre os eventos que vocês têm dado, né? Os cafés da manhã, almoços, porque isso está sempre cheio, as pessoas até ligam para a gente aqui para poder ir nos seus eventos. E a gente, no finalzinho, o Marco vai falar como se inscrever nesses eventos, né? Então, vamos começando pelas suas parcerias. Tá bom. A Dynamo é um fabricante de infraestrutura, né? Então, no final do dia, quando eu brigo muito aqui, o nosso diretor comercial é o Ronaldo, né? E a gente aqui é muito orientado a vendas, então eu brigo muito com ele, né? Porque eu quero mais vendas, né? E faz parte do meu papel. Então, quando eu pressiono muito ele aqui, ele fala para mim assim, olha, cara, ninguém acorda querendo comprar um HSM. E fala, o cara acorda e fala, acho que hoje eu estou com uma vontade de comprar um HSM, né? Isso não acontece. Então, porque a gente é infraestrutura, né? Assim como tem dia que a gente tem época da vida que a gente fala, hoje eu vou comprar um carro, vou trocar meu carro, vou comprar o carro. Né? Aconteceu comigo, com você, com a Suzana, enfim.
Mas a gente não vai lá e fala, eu quero comprar um motor de carro, né? Fala que quer comprar um carro. A gente fala, poxa, hoje eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar um carro, mas eu vou começar pelos pneus, tá? Eu vou numa loja, vou comprar 4 pneus e depois eu construo o carro. Não acontece. Então, a gente percebeu que nos nossos clientes, que a nossa tecnologia sempre estava plugada em alguma solução no negócio dele. E que era fundamental e era muita fricção a gente fazer essa integração em cada cliente que a gente ia, né? Então, pegar um caso assim, o cara vai emitir nota fiscal eletrônica. Ele tem um certificado lá digital que assina a nota que ele quer custodiar isso num lugar seguro para ele não correr o risco de alguém emitir nota no nome dele. Então, ele tem lá um certificado no HSM e ele precisa plugar isso lá no sistema dele, no TOTOS, no SAP ou no RP que for. Então, a gente entendeu que a gente precisava se estruturar aqui numa forma de ir fazendo parcerias estratégicas com aplicações que consumiam a nossa tecnologia. E a gente partiu para fazer isso, tá, Suzana, Regina? A gente passou a entender quais eram as parcerias estratégicas que a gente precisava fazer e fomos trabalhando nisso. Quer dizer, isso não é um trabalho de venda, né? É um trabalho de aliança estratégica. Vocês conhecem a pessoa, a gente teve a felicidade de trazer o Maurício Balaziano para cuidar disso, cara fantástico e super organizado, estruturado, cara querido no mercado, né? É E verdade. o Maurício tem cuidado disso para a gente aqui, das parcerias estratégicas, né? A gente chama de alianças estratégicas, e a gente vai escolhendo, né? Mensalmente eu sento com o Maurício e a gente coloca uma estratégia nisso, em quem a gente vai parcerar, né? Qual é a ordem de entrada disso. Então, você falando da Blockchain Rio, a gente vem nesse mundo. Então, a gente tem feito isso em tecnologias PKI, né? Por exemplo, em hospitais, a gente hoje é integrado com os principais RPs de hospitais, né? Foi um trabalho que a gente fez lá atrás. A gente é integrado com praticamente todas as certificadoras hoje que conseguem gerar um certificado A3 dentro do nosso HSM, tá certo? Isso foi uma integração. E agora, nesse mundo mais atual, nesse mundo de Web3, de blockchain, a gente foi pegando as principais aplicações, não só no Brasil, como no mundo, a gente partiu para discutir com eles a integração. E, em especial, as que a gente estava vendo que o nosso cliente queria utilizar. Então, a gente, como a base da Dynamo no mercado financeiro é muito grande, né? Nós temos um share respeitável, na minha opinião, no mercado financeiro de criptografia. A gente foi entendendo o que os clientes estavam olhando para esse mundo Web3 e a gente foi partindo para essas integrações. Então, na Blockchain Rio, a gente anunciou a nossa integração, a nossa parceria com a Fireblocks. A Fireblocks hoje é o principal player de o que eles chamam de blockchain as a service, uma aplicação que faz toda essa interface com os blockchains para criar tokens ou para fazer transação de cripto e tal. É uma empresa israelense. A gente vem conversando com a blockchain há 1 ano, mais ou menos, e agora a gente finalizou o processo de integração com eles. A gente anunciou na blockchain, mas não só esse, na Blockchain Rio, mas não só esse, a gente também anunciou Hathor. Hathor é um dos sabores de blockchain que tem no mercado aí. Existem muitas blockchains no mercado, né? E cada uma tem uma especificidade, né? Dependendo do que você vai fazer, se vai mais para uma, mais para outra, tal. Enfim, de novo, é uma escola nova essa. Mas a Hathor é uma blockchain que a gente tinha muita vontade de integrar, porque ela é uma blockchain de custo de transação muito baixo. As blockchains ganham dinheiro com custo de transação, né? Por exemplo, a Bitcoin é uma blockchain cara. Então, para você fazer ativo financeiro, tudo bem, mas se você quiser tokenizar, sei lá, crédito de carbono, por exemplo, é uma blockchain cara. Então, a gente já integrou com várias. Raptor era uma que eu estava perseguindo, porque ela é uma blockchain muito boa para ser usada para você tokenizar ativos não financeiros, porque ela tem um baixo custo de transação. Então, a gente anunciou essas duas, mas a gente já fez algumas dezenas delas e a gente segue firme nisso, tá, Regina? Há 3 ou 4 meses atrás saiu, acho que 2,
Saiu a nossa integração também com o Global Sign, né? A gente já era integrado com as ACs nacionais, mas agora a gente partiu também para as ACs mundiais e, de novo, esse mundo de certificado SSL, Cold Sign, e em especial o Cold Sign, eles determinaram no mundo que ele tem que ser armazenado em hardware. A minha leitura é que o mundo todo, nos próximos anos, vai para armazenamento em hardware de todos os tipos de PKI. Acho que aqui no Brasil também o ITI está no movimento de fazer isso, né, de migrar 100% dos certificados para hardware. Acho que a gente perdeu a chance de mudar o CNPJ agora por pressão da indústria, né, da indústria de ERPs, de sistema. Acho que foi uma pressão boba, porque daqui 2 ou 3 anos vai ser inevitável migrar isso para o hardware. Acho que o de software o de CPF vai migrar mais rápido, até porque as nuvens já estão aí, né? Melhor ou pior, mais rápido ou menos, quer dizer, isso tudo vai se resolver. Tecnologia, com o tempo, se resolve tudo, mas eu acho que a gente está partindo para isso e o mundo vai partir. Então, para não alongar muito a resposta para você, a gente olha alianças estratégicas aqui como um pilar importante da companhia. Sobre os eventos, a gente tem participado dos que a gente acha mais focados, né? Vamos começar dos menores para os maiores, então. A gente percebeu que muito melhor do que estar com stand numa feirona meio genérica, os nossos clientes, eles queriam ter coisas mais dirigidas para ele. Como eu te disse, a gente funciona muito aqui, às vezes, como orientador para o cliente, né? A gente acaba vendendo conteúdo de tecnologia dentro da nossa competência de criptografia aqui. Então, a gente percebeu que fazer pequenos eventos com um número de X de clientes e com assuntos bem específicos e focados era muito melhor, ou a sensação do cliente era muito melhor, isso acabava gerando resultado para a gente melhor. Então, a gente focou nisso. Esse ano a gente deve ter um calendário do que foi feito, do que ainda vai, pelo menos uns 20 eventos desses de pequeno porte, vamos chamar assim, né? E alguns eventos maiores específicos, você vê lá, você falou da Febrabantec, talvez seja o maior evento de tecnologia do país hoje, mas a gente foi num assunto bem específico. A gente, junto com o nosso consórcio do Drex, a gente reuniu os principais clientes, o mercado financeiro, vamos chamar assim. A gente promoveu um almoço onde teve uma mesa redonda com o Banco Central. O Fábio Araújo teve a gentileza de comparecer e cada um dos consórcios ali, integrantes do consórcio, né, fez uma análise do que aconteceu na fase 1 do Drex e do que deve acontecer na fase 2. Então, estava lotado, todo mundo me ligou, me agradeceu, tal. Não foi nada meu, não. A gente só teve uma percepção. Repercutiu aqui também, as pessoas falaram com a gente, né? A gente só teve uma percepção de novo, né? Eu acho que a venda, né? Claro que as empresas precisam de negócio, mas a venda é um resultado final de um trabalho que você faz e não o resultado inicial dele, né? E a gente tem olhado com muito carinho esse trabalho aí do meio, do caminho, que é levar conteúdo, levar informação, ajudar o cara a esclarecer o que ele precisa, né? Às vezes a melhor solução para ele, às vezes até a gente pode nem ser a melhor solução exatamente para aquele ponto, mas a gente tenta levar o máximo de esclarecimento para o mercado, e isso tem dado um efeito muito bom. E para se inscrever, assim, para acompanhar esses seus eventos que vocês fazem em São Paulo, Brasília, Rio e tal, como que a pessoa pode fazer? Entra no site, lá, não sei se de repente é com a Kátia, mas... a gente não, mas eu vou te responder. A gente tem uma esteira aqui de divulgação que todo evento que a gente vai participar ou fazer, um mês antes, mais ou menos, a gente já coloca nos banners do site, e lá naquele banner, quando o cara clica, ele já pode se inscrever, né? A gente fez lá um pequeno formuláriozinho lá. Eu acho o formulário muito chato, então eu pego muito no pé do marketing aqui, né? Para a gente pegar informações básicas do cliente, só para não perturbar muito ele. Depois, se a gente precisar de mais alguma coisa, a gente entra em contato.
Então, o cara pode escrever no site. Às vezes, ele pode também, ele pode mandar, mas ele também pode mandar um e-mail para o nosso contato @dinamonetworks.com, onde ele fala, olha, me bota na lista aí no newsletter de evento de vocês. A gente tem um newsletter de evento, onde toda vez que tem um evento, a gente vai preparar um evento novo, nós disparamos e-mail para todo mundo que está no newsletter, dizendo, olha, cara, vai ter um evento disso aqui, em tal região, em Brasília, em São Paulo, no Nordeste. E aí o cara se inscreve ou não. Então, esses dois caminhos são os caminhos importantes. Tem um terceiro caminho que a gente sempre pede para o Crypto ID divulgar. O Crypto ID é super abrangente, então a gente sempre pede, e vocês sempre publicam isso, e vem muita gente dessa divulgação que vocês fazem. Então, enfim, a gente quer chegar no máximo de gente possível, claro, né? E a gente recebe depois e-mail agradecendo. De Brasília foi um sucesso. A gente recebeu muitos e-mails, né, Suzana? E muita gente que não foi, mas que respondeu dizendo, infelizmente vou estar em viagem e tal, mas gostaria de ter ido. O foco dos eventos são... o conteúdo é dirigido para CISOs, para quem deve participar desses eventos? Pois é, ótima pergunta. Uma característica dos nossos eventos é que eles, em geral, sempre têm um público-alvo, né? Em geral, a gente tem dirigido para as áreas de negócio das empresas do segmento. Então, por exemplo, quando a gente faz um evento para hospital, a gente direciona isso para o cara de inovação, né? Mas também para o cara de segurança. Quando a gente vai falar com o banco, a gente tem ido muito nas áreas de negócio e também para o cara de segurança, porque em algum momento o cara de segurança, o CISO, ele é sempre envolvido, e é óbvio, né? Claro. Ele é um cara que tem que dizer, pô, vamos por esse caminho, não. Então, a gente tem feito isso. E existem alguns eventos que eles são personalizados para o CISO, né? Por exemplo, a gente fez um evento de orquestração de autenticação para antifraude, e esse cara era o CISO, era o cara de antifraude, enfim. Então, a gente tem dirigido muito vamos chamar assim, para o head, né, daquele negócio, o cara que é o decisor daquela solução, e depois ele envolve internamente outras pessoas, né? Mas, em geral, a brincadeira que eu falo aqui na Dynamo você sempre tem que saber quem é que vai pagar a conta, né? Porque esse cara é o decisor hoje dentro das empresas, né? A área de tecnologia já não é mais o detentor da caneta do dinheiro, né? O dinheiro vem da área que está demandando aquela solução. E precisa entender, né? Você precisa entender, não é uma coisa simples, não. Acho que o mercado corporativo, ou o mercado enterprise, como a gente chama aqui, existe as regrinhas de negócio que você tem que respeitar, senão ele não vai funcionar. E o pessoal mais técnico também pode acompanhar os webinars, né? Nós não somos técnicas, mas olha, o último webinar foi excelente. Nossa, eu quase levantei aqui e bati palma sobre moedas digitais, né? E foi, assim, um sucesso. Olha, parabéns à sua equipe. Realmente, não só eles são técnicos, como tem também um poder de oratória incrível, porque você fica presa ali. Olha que teve até intervalo, né? O webinar foi, acho que a manhã inteira, não foi? Foram 3 horas, né? Hã? Foram 3 horas, eu acho. Exatamente. Mas, olha, nós assistimos aqui o tempo todo, não paramos de assistir, foi muito bom, porque algumas coisas, assim, mais técnicas, a gente não consegue acompanhar, óbvio, né? Algumas coisas, mas do todo, né, Suzana? Foi muito bom. A gente teve um case, obrigado, Regina, a gente teve um case sobre esse webinar. Um cliente entrou em contato com a gente, não é cliente nosso, né? Potencial cliente. Ele entrou em contato falando, olha, eu assisti o webinar de vocês, é exatamente o que eu preciso fazer aqui. Dá para vocês ter uma apresentação aqui dentro? A gente, lógico, marcamos e fizemos uma apresentação para ele. Então, a gente, de novo, eu diria para você que essa
essa competência de divulgar conteúdo, para a gente aquela é uma coisa muito importante, porque a nossa tecnologia ela é muito abstrata, né? O cliente não consegue fazer uma relação da tecnologia de criptografia com a necessidade dele. Então, é fundamental, eu diria até que é obrigatório que a gente consiga fazer uma apresentação técnica que traduza uma coisa em outra. Senão, o cliente tem muita dificuldade em conseguir absorver isso. Mas vocês estão de parabéns. Tem que saber para que precisa, né? Para que resolve, qual é a solução, o que ela resolve. Bom, chegamos ao final, né? Infelizmente, a gente poderia ficar aqui conversando horas, mas seu tempo é muito precioso, a gente não pode dispor dele assim. Então, a gente queria agradecer demais a sua resposta, disponibilidade para vir falar com a gente. Sempre disponível. Quer mandar algum recado, fazer a sua... Jabá. Jabá. Obrigado. Bom, primeiro, eu sou super agradecido, Regina e Suzana, para vocês. Enfim, sempre tem um espaço aqui. Vocês me dão essa honra de conseguir falar com vocês aqui. Já não é o de hoje, já tem anos que a gente vem batendo essa bola. Muito obrigado. Estou sempre à disposição de vocês. Eu acho que isso faz parte do meu trabalho, né, e do trabalho nosso aqui na Dynamo de educar o mercado e via vocês a gente consegue chegar num número muito grande de gente. Como recado final aqui, eu passo para vocês e para os ouvintes hoje aí de vocês que a gente é super dinâmico aqui, né? A gente toda hora está lançando coisa nova porque, de novo, é a percepção que a gente tem de necessidade do mercado. Então, quem gostar, quem quiser que a gente replique isso dentro das companhias, por favor, sinta-se à vontade, contato@dynamo9networks.com, manda uma mensagem para a gente entra em contato, marca. Eu acho que isso é tão importante para a gente quanto o resultado final do negócio. Claro que as empresas vivem de negócio, mas eu tenho certeza absoluta que se a gente não pulveriza esse conhecimento, a gente não consegue ajudar o mercado. Então, isso faz parte hoje do nosso DNA aqui, levar o nosso conhecimento. Eu tenho levado isso até em parceiro, em concorrente, porque não para os clientes, né? Então, estamos à vontade, obrigado por esse espaço, e eu acho que é isso. Quem precisar desse negócio, quem bater em vocês aí e falar, pô, eu queria detalhar mais isso, pode entrar em contato com a gente aqui, que nós estamos à disposição. Tá bem. Um beijo e até a próxima. Tchau, Marcos. Obrigado a vocês. Obrigada.